Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriani e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar. Um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 67 do podcast Aprender e Ensinar. E no dia de hoje, eu acabei de gravar este episódio com a Adriana e a Gabriela, que vocês já vão conhecer logo a seguir. São professoras e fazem parte de um grupo que faz capacitação para professores, o Inova Docente. Conversei com elas a respeito de ChatGPT. Como é que a gente pode usar a inteligência artificial para fazer mais fácil o trabalho do professor e também para desenvolver habilidades específicas dos nossos alunos. A conversa foi muito interessante. Eu fiz um mini curso delas, do Inova Docente, sobre ChatGPT. Eu comento durante o episódio o que eu aprendi e o que eu já estou usando. E no final ainda, a gente fala de uma ideia que eu tive para o meu curso, que vai acontecer no segundo semestre, na disciplina de dor. Um negócio que eu achei muito promissor como desenvolvimento de habilidades de estudantes e que você pode fazer na sua casa para você se desenvolver. É lógico, uma inteligência artificial ela não é para substituir o ser humano, ela é para nos ajudar e a gente conversa também dos dilemas éticos envolvidos a respeito disso, mas não muito. Esse é um episódio muito propositivo, de muita visão positiva do uso da inteligência artificial que cria textos como se fossem humanos para o papel do professor e para você, como estudante, desenvolver habilidades específicas. Esse é o episódio número 67. Eu espero que você escute até o final, porque tem coisas muito bacanas lá e você vai aproveitar bastante e vai ficar, se ainda não está, curiosíssimo a respeito de quem é esse tal desse ChatGPT que a gente conversa com ele como se fosse gente. Episódio 67, começando neste minuto. Então, olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Aprender e Ensinar, e eu já vou começar este episódio inovador, inteligente, um episódio todo destinado a falar sobre coisas que estão à porta de todos nós agora e que antes parecia que era coisa que estava só no desenho dos Jacksons, agora está na nossa realidade. O que será de nós após a aparição do ChatGPT? Então, eu trouxe duas pessoas que eu já conheço há algum tempo e que eu participei de um mini curso com elas sobre o uso do chat na educação. Então, eu vou deixar elas se apresentarem. Queria agradecer muito a presença da Adriana e da Gabriela aqui, do Inova Docente. Meninas, vocês se sintam em casa. Acho que a gente tem uma conversa muito alinhada, então podem falar à vontade, podem contar as coisas, por favor, se apresentem. Vou deixar a Adriana por ordem alfabética começar. Vai lá, Adriana. Olá, é um prazer estar aqui. A gente ficou muito feliz com o convite. A gente admira muito a Ana Maria. Ela já foi também lá no Inova gravar na época das lives, né? Na época da pandemia, que a gente gravava muita live. Ela foi lá também, contribuiu super com o Inova. Eu sou a Adriana. Eu sou bióloga, sou professora universitária, dou aula já faz uns 10 anos no ensino superior. E a gente criou o Inova Docente, com mais, além de mim, somos mais 4, e a gente é muito alinhado com a ideia de que a gente quer facilitar a vida do professor. E aí, o
curso que a Ana Maria fez, ele vem muito nessa ideia, porque o chat GPT, ele pode, assim, ajudar demais o professor. Vocês vão ver aí ao longo da nossa conversa. Excelente. Eu Dona sou a Gabriela, Gabriela. Eu sou a Gabriela, também sou professora de ensino superior, mais ou menos de 6 para 7 anos. É muito legal estar aqui no podcast, né, Ana, falando o título do podcast, porque eu encontrei ela no Instagram por causa de uma, não sei se você lembra disso, por causa de um livro de lifelong learning que você estava lendo, e você fez uma série de posts para compartilhar os seus insights do livro com as pessoas que te seguiam para que elas pudessem aprender a se tornar aprendizes de longa vida. Então, eu cheguei no seu perfil através desse desafio e olha, foi por aí que eu falei, nossa, a gente tem que convidar essa pessoa essa pessoa maravilhosa, com essa, né, tão disponível, tão generosa, para conversar com a gente no Inova, e a gente fez uma live muito legal, então tá aqui no seu podcast, que tem esse mesmo nome, é muito legal. Obrigada pelo convite, Ana. nossa, muito bom. Ô, Gabi, você não falou qual você é, qual a sua formação de Eu base? sou biomédica, sou biomédica. Ótimo. Só para o pessoal ter uma ideia, então estamos entre profissionais da saúde, da biológicas, e todas somos professoras. Quem é professor e não conhece o perfil do Inova Docente, fica aqui o convite, já de cara, @inovadocente, lá no Instagram. Vocês vão encontrar muito material. As meninas são caprichosas, inclusive nos Reels, são Reels curtos mesmo, mas com informação. Aproveitem o conteúdo delas, acho que todo mundo pode se beneficiar. E eu também me atraí pelo perfil de vocês justamente porque vocês trabalham com capacitação docente, né? E é uma coisa que eu acredito muito que faz uma diferença incrível no processo de trabalho, no senso de valorização. Então, a gente começa a ter mais instrumentos, mais ferramentas para atuar como professor, já que a maior parte de nós de saúde e biológicas, a gente é formado para bacharel, né? E aí não é para ser exatamente professor, e a gente pena um pouco quando cai na vida, e ainda mais numa vida que está mudando o tempo todo, né? Exato, é verdade. E a vida do professor sempre foi muito solitária, né? E o professor, ele dá aula para um monte de gente, mas o trabalho de preparação do que ele vai apresentar é muito solitário, e a gente quis mudar um pouco isso, né? A gente quis compartilhar as coisas que a gente faz para justamente ajudar outras pessoas, porque muitas vezes a gente notava, né, Gabi, que vários professores estavam sozinhos fazendo as mesmas coisas. É E aí, a gente podia distribuir melhor o tempo, né? Então, você faz uma coisa, eu faço outra, e no final a gente junta. Eu preciso Então, de foi uma com essa... solução, né, que a outra pessoa tem, por que que eu já não apresento logo a solução, em vez dessa pessoa precisar passar horas procurando por essa solução? Então, todo mundo se beneficia, né? É. E aí, vamos fazer uma primeira conversa para colocar todo mundo no mesmo lugar nesse podcast. A gente está reunida aqui para falar de chat GPT, inteligência artificial. A gente não tem só essa empresa e essa opção, mas essa é a que está aberta, é a que está todo mundo comentando no momento, está todo mundo, ao mesmo tempo, entusiasmado e também com medo. Eu acho que o melhor verbo que a gente pode usar para isso, acho que estamos todos assombrados, né? Que contempla essa coisa da empolgação, do entusiasmo, mas também de um pouco de medo. E eu queria saber, meninas, de vocês, né? Como é que foi essa coisa do chat para vocês e em que contexto que isso tá, para todo mundo entender com a gente o que é o tal do chat GPT, o que é essa inteligência artificial. Dri, posso começar? Pode. Só para dar uma definiçãozinha rápida, né, do que é, que hoje, na verdade, hoje de manhã, meu pai ele é de outro estado, tá aqui passeando, ele foi sair, ele falou assim, mas o que é isso? Eu falei assim, pai, ó, sabe aquele chat? Né, explique de uma forma que seus pais vão entender. Então, sabe aquele chat, quando você entra num site, e aí você precisa resolver um problema, e ele começa a conversar com você, e aí ele vai te dando opções para você clicar? Então, isso é um chat que é baseado em inteligência artificial. O que esse GPT tem de tão incrível? É que ele tem uma base de dados muito grande e a forma, então, ele é uma inteligência artificial generativa, né? O que é isso? Ele compila
todas essas informações dessa base de dados imensa que ele tem e constrói uma resposta que até então, né, só humanos conseguiriam construir. Por isso que ele causa tanto furor, porque ele começa a apresentar resultados que são muito parecidos com o que um humano faz. E aí, a primeira vez que eu li sobre o ChatGPT foi numa reportagem que falava sobre o banimento dele nas escolas americanas, né? Que as escolas e universidades estavam banindo o uso, proibindo o acesso na instituição. Eu falei, gente, mas por causa do plágio, por causa das cópias, por causa... Você fala, gente, mas, né, banir, o que será que tem de tão incrível nesse negócio? Aí entrei no site e na época eu fiquei pensando, eu tinha que preparar por solicitação da coordenação um caso clínico para virar trabalho para alunos, enfim. E aí, corda no pescoço, que será? Já que eu estou testando, né? Já que estou aqui, né, precisando dessa ajudinha, vamos ver. E eu pedi para ele criar um caso clínico e eu fiquei muito impressionada com o resultado que ele apresentou. Porque, assim, dados e dados de laboratoriais e a parte de análise. Gente, isso vai salvar minha vida. Eu preciso de... Aí já mandei no grupo do Inova, né? Falei, gente, olha isso, entra, olha a resposta que ele me deu. Aí, imediatamente, Giovana, Roberta e Adri começaram a entrar para fazer das suas próprias disciplinas. Falaram, esse negócio é muito maravilhoso. A gente precisa contar para os professores o quanto isso pode ajudar a nossa vida. E aí a gente já foi mais para o outro lado, né? É só uma tecnologia. Ela não foi criada para sacanear ninguém. O uso que você faz é uma questão que você que vai ter que considerar. Mas ela tem muita coisa bacana que ela pode entregar para a gente, para facilitar e melhorar a nossa vida. E aí, depois disso, a Adri, enquanto ela foi... Essa história, acho que ela vai gostar de contar, que foi de uma aula que ela estava preparando e ela estava precisando de uma ideia de atividade, né, Dri? E aí, que foi somando... Você quer contar essa história, Dri? Posso contar. Na verdade, era uma aula que eu tinha, é uma aula que eu acho difícil de ministrar, porque ela é uma matéria que é chata. É um tópico... chata, tipo, administração e fisioterapia, coitado de nós. Na verdade, é muito bacana, eu gosto, só que é muito abstrato para os alunos, porque é muito molecular, e é um aluno que ainda está no começo do curso, ainda tem uma visão muito limitada de certas coisas, porque acabou de entrar, então fica uma aula muito maçante. E faz 10 anos que eu estou na docência, e todo ano, quando eu vou dar essa aula, eu fico incomodada, né? E todo ano eu mudo a forma de dar aula. E essa coisa de dar aula só expositiva torna o negócio mais chato ainda, né? Fica mais maçante. Ainda mais agora, depois da pandemia, que os meninos parece que estão com a capacidade de concentração em aula reduzidinha. Menor. Você dá 15 minutos de aula, já está todo mundo disperso. Exatamente. E aí eu falei, pensei, vou fazer uma atividade, né? Vou fazer uma atividade e bolei uma atividade. Daí eu ainda estava em dúvida se eu ia dar essa atividade, porque a gente também tem muita dificuldade de passar a vez para o aluno, de achar que ele não vai conseguir chegar nas mesmas conclusões, de achar que é a gente que tem que conduzir, e na verdade é o oposto, né? Eles são super capazes, a gente sempre se surpreende de forma positiva do que dessa garotada, o que eles são capazes de fazer, né? Então aí criei uma atividade e fiquei assim, eu vou ver o que o ChatGPT me sugeriria. E, na verdade, coloquei lá, né, faça uma atividade, 50 minutos, e dê todas as etapas, e ele fez. No que ele fez, ele sugeriu a mesma atividade que eu já tinha pensado. Só que ele acrescentou alguns elementos muito legais, de abertura aqui, particularmente, né, abertura e de fechamento, que eu não tinha pensado e que eu não ia fazer. E que, na verdade, elevou assim o que eu tinha pensado para um nível muito bom, né? Então, foi muito bacana essa experiência. E eu levei para o pessoal e eles me surpreenderam, fizeram... a atividade foi bem legal, eles adoraram e, graças a Deus, eu acho que agora eu
consegui sair da chatice dessa aula, fazendo essa atividade junto com as coisas do ChatGPT. Eu até estava pensando, agora eu estou com um vício, tudo que eu crio é como se eu pedisse autorização para o ChatGPT. Assim, aí, dá uma olhadinha, confere, tá legal? Tem mais alguma coisa que eu possa acrescentar aqui? Então, ele está me ajudando muito nesse sentido. Legal. Bem, só para comentar uma coisa extra, porque as pessoas, é muito engraçado, né? A maior parte das pessoas tem a ideia de que inovações feito o chat GPT, elas aparecem do nada. E aí, acho interessante a gente comentar o que a Gabi falou, de que a gente já está convivendo com esse tipo de inteligência artificial, principalmente em chatbots, esses sistemas de resposta que estão no WhatsApp, no Telegram, agora em algumas plataformas, tipo o Magazine Luiza, você conversa com a Magalu, né? E diferente dos robôs e de figuras humanas, que a gente às vezes até estranha quando vê algo artificial, a sensação de desconforto é muito grande, a gente vem sendo sensibilizado para isso há muito tempo. A própria figura da Magalu, da menininha que atende a gente, ela foi mexida algumas vezes para ela não ficar tão humana, não sei se vocês sabiam disso, ela foi modificada porque ela era tão humana que ela causava esse assombro, esse desconforto. Que é o que acontece quando o chat está conversando com você e que é muito ilustrado naquele filme que se chama Ela, que é um rapaz muito solitário e ele começa a estabelecer um relacionamento amoroso com uma inteligência artificial, que é uma mulher, e tem uma hora, inclusive, que é diferente do chat, ela é uma inteligência que vai aprendendo com o ser humano, e nesse filme, ao final, inclusive, ela termina com ele e vai embora. Então, assim, tudo que é muito próximo de um ser humano, e a gente sabe que é artificial, causa uma impressão de desconforto. Isso acontece progressivamente nas diferentes tecnologias que são apresentadas para a gente. Hoje, talvez, a gente vá ficando cada vez mais confortável com essas coisas, porque elas entram para a nossa cultura, para o nosso dia a dia, mas o assombro principal com o chat é essa coisa de como ele conversa de maneira muito natural, parece realmente um outro ser humano te respondendo. Diferente, por exemplo, de quando você vai agendar a sua consulta lá no site da sua seguradora, que tem algumas opções para você clicar, e parece bem mais mecânico, e é bem mais confortável, menos assombroso do que conversar com o chat. Tanto que a gente começa a ter essas percepções, esses comportamentos de estar falando com uma tecnologia e começa a pedir obrigada, responder obrigada, pedir por favor, consultar, né? Ficar espantada. Eu realmente, nas primeiras vezes, até comentei com as meninas aqui antes, eu cheguei a falar, nossa, é muito estimulante conversar com você, e a inteligência muito educada me agradeceu. Mas, tipo, eu não estava conversando com uma pessoa. Às E vezes a gente se confunde. porque ele é muito natural no sentido de criar essa estratégia. E uma coisa que eu queria dizer para quem não conhece, né, como isso funciona, as palavras, elas são tratadas pelo sistema, pelo algoritmo do chat, como números. E é feita uma estatística de associação. Então, quando você escreve qualquer coisa para ele e ele vê as palavras que estão ali, ele busca por associações, por estatística, o que está no banco de dados dele e te responde. O que cria, eventualmente, o que as pessoas estão chamando de... Como é que é? Alucinação? Alucinação. Alucinação. E aí, meninas, vamos conversar disso, porque eu acho que muita gente tem, primeiro, a estranheza da tecnologia, de parecer tão natural, tão humana. E a segunda grande objeção é o fato de que as pessoas falam que a inteligência artificial erra e que tem alucinações. Como é que é isso para vocês? O que vocês gostariam de comentar para ajudar as pessoas a ficarem mais confortáveis com essa Na ideia? verdade, quando a gente começa a usar o ChatGPT, por ele ser tão incrível, tão maravilhoso,
e pelas possibilidades do que ele pode fazer por você, né, da forma como ele pode facilitar a sua vida, pelo menos comigo, a estranheza passou na hora. Nossa, ele pode fazer isso por mim, já aceito ele, sabe? Já quero ele na minha vida. E eu acho que quando a gente reflete sobre as novas tecnologias que são incorporadas na humanidade, né, vamos assim dizer, a gente percebe uma repetição de padrão de comportamento, né? A gente gravou um Reels no Inova, a Gabi achou uma reportagem muito interessante sobre um protesto de professores em relação ao uso de calculadora, quando a calculadora havia sido lançada. E aí a gente pode fazer esse paralelo, né? Então, eu acho que sempre que surge uma tecnologia nova que tira a gente do eixo, ele causa essa estranheza. E aí, de novo, é a forma como a gente vai usar, né? A gente pode usar de forma produtiva para alcançar coisas boas para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, e a gente avançar para um lado legal, ou a gente pode fazer um mau uso. Então, acho que isso vai muito da escolha. Então, o Inova Docente, a gente, como professora, a gente escolheu usar isso de uma forma para facilitar a vida. E aí, eu acho que quando a gente encara isso, a gente, dessa forma, a estranheza, ela acaba, pelo menos para mim, ela passou. O que você acha, Gabi? Eu queria, na verdade, comentar, eu acho que no começo eu achei estranho uma resposta tão bem Rápida, elaborada, a né? parte assim, e bem elaborada e de forma rápida por um chat. Mas eu acho que sobre essa questão das respostas do erro e tudo mais, das palavras que ele busca por estatística, eu acho que a gente vai muito por um caminho de que a pergunta, ela acaba ficando mais importante do que a Uhum. resposta. Eu tive um orientador de iniciação científica na faculdade, ele era um pesquisador, eu digo era porque ele já é falecido, ele era um pesquisador incrível e ele falava assim: "Quando a pergunta é boa, qualquer resposta serve", né, isso para pesquisa, né, para quando aquele resultado que vem daquilo pode te levar para caminhos que você não pensou. E eu acho que quando a gente traz pro ChatGPT, se a minha pergunta ela for inespecífica, se ela for aleatória, se eu não souber o que eu quero perguntar, a resposta dele também vai ser ruim, porque é probabilístico, né. Ele não vai me perguntar mais: desenvolva melhor o seu raciocínio, me explique melhor o que você quer", ele não, né, ele vai te responder aquilo que você perguntou. Então, quanto mais a gente não é ensinado a fazer perguntas, a gente é ensinado a responder as perguntas que fazem pra gente. E aí a gente olha o tamanho do problema. E a gente tem um monte de gente que está acostumada só a responder pergunta, que agora está com uma ferramenta que depende de você saber fazer as perguntas, ela te dá as respostas. Olha que louco. Então E até talvez nesse momento professores consigam usar melhor o chat do que os alunos, porque a gente é treinado para fazer as perguntas e eles não, né? Exatamente. Mas e aí fica uma outra reflexão, já que os nossos alunos vão utilizar a tecnologia, será que não é hora da gente também começar a ensiná-los a fazer perguntas? Porque se a gente ainda tem um filtro um pouco maior de se aquela informação ela veio com erro, se ela não veio com erro, se eu posso confiar, se eu não posso confiar. Mas e aí, se eu só quero resolver um problema rápido, pego ali do jeito que a informação tá e bola para frente, eu acredito sem criticar, de uma pergunta que na verdade começou ruim, né. Então são muitos pontos que a gente precisa começar a refletir para a nossa prática enquanto pessoas que usam, como professores, para quem está lidando com pessoas que vão usar, que isso é fato, né, não é uma dúvida. Mas em relação a isso, o uso do chat GPT, ele pode ser feito pelos alunos, né? Sobre a orientação com a orientação do professor. Então, existem muitas formas da gente usar isso como ferramenta didática que são maravilhosas, assim, que dá para a gente ajudar o aluno a usar para benefício próprio. A gente até estava discutindo antes, né? Eu e a Gabi, lá no Inova, em relação a esse uso, né? De, por exemplo, se o aluno ele é bem orientado a usar o GPT, ele pode ter um tutor
a serviço dele, né? Então, para tirar as dúvidas, porque muitas vezes o aluno tem dúvida, e aí tem que esperar uma semana, encontrar o professor, para poder tirar as dúvidas, e ele pode usar o chat GPT para ser um tutor, né? Então, a gente pode orientar, ao invés de banir, usar a nosso favor, ajudar ele, a preparar ele para usar de forma ética, né? Usar de forma correta, ao seu favor. E acho que assim, para não ficar num campo muito abstrato, né? Quando a gente está falando de um chat desse sendo um tutor, por exemplo, quando a gente está em atividades remotas, como uma ferramenta de fórum, por exemplo. Uma ferramenta de fórum, um desenvolvedor bem interessado e inteligente, ele consegue colocar a informação que o aluno está debatendo dentro do fórum para dentro de uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial conseguiria, por exemplo, fazer o papel de moderação de um fórum, que fóruns são coisas interessantíssimas de usar com os alunos, mas que para o docente exige o acompanhamento. Então, você tem que marcar um horário para entrar online e ver se as pessoas estão respondendo. Você tem que fazer uma outra pergunta disparadora de tempo em tempo para poder completar o raciocínio. Você tem que ver se as referências que as pessoas estão citando dentro da discussão, se elas são pertinentes ou não. Você pode sugerir aprofundar, né, em algumas discussões. Uma inteligência artificial logada num fórum, por exemplo, numa plataforma como o Moodle, que é muito usada em educação, ajudaria demais o docente nesse papel. E isso não é uma realidade muito distante, uma vez que agora a gente tem a inteligência artificial e já temos as plataformas e as pessoas já usam em vários momentos da formação, inclusive tem aluno que faz isso no ensino médio, quer dizer, não precisa nem estar na universidade, uma discussão em fórum. Então, eu acho que essa é uma ideia interessante, e o mais simples seria, basicamente, a gente instruir o aluno dentro de sala de aula para fazer tarefas e conferir coisas, pedir uma opinião, corrigir um texto, né? Que essa é outra coisa também que, lógico, a gente tem o Word, mas o Word, ele faz uma correção ortográfica do que está escrito, ele não sugere nenhuma melhoria no processo de escrita, né? Exato. E o E chat aí tem, GPT faz, né? e tem uma coisa legal que às vezes eles têm exercícios que eles vão fazer, às vezes pega uma lista da internet e tal, e aí fica sempre muito com aquilo de qual é a resposta certa. Só que, às vezes, o porquê que a outra resposta é errada é mais contributivo do que saber qual é a resposta certa para o processo de aprendizagem, não para resolver aquele problema, mas para você entender o que estava certo e estava errado. E o ChatGPT, ele pode fazer isso. Então, me diga por qual é a correta e por que as outras estão erradas. Isso é uma ferramenta de estudo poderosíssima para um aluno que sabe, né, usar, que se interessa em usar. E, de novo, né, a gente não tem que ter estranheza, porque olha só, se alguém conhece ou já usou na vida o Grammarly.com, que é um site que faz correções de língua inglesa, ele tem um sistema de inteligência artificial onde você pode, por exemplo, dizer, ó, esse é um texto formal, é um texto científico, ele é acadêmico, e aí ele sugere, por exemplo, que você retire todos os pronomes pessoais diretos do texto. Isso daí o próprio ChatGPT faz para você hoje, nessa versão aberta e gratuita, enquanto que o Grammarly custa uma pequena fortuna para você ter a versão paga que te dá essas opções de aprimoramento de texto. Então, a gente já tem isso, os nossos alunos, por exemplo, de pós-graduação, já estão usando o Grammarly na versão gratuita, inclusive. E agora eles têm a oportunidade de entrar no chat com o texto deles e dizer para o chat, olha, eu preciso de uma correção para uma linguagem formal, científica, e se você puder, por favor, me colocar aqui as correções que você fez, me destacar as correções que você fez para eu poder ver onde é que eu vou melhorar no próximo texto, o chat devolve isso para você, inclusive com um processo bom para aprender língua. Exato, é um tutor, né? Porque ele não só corrige, ele te mostra o que ele corrigiu, e aí realmente vê onde você pode aprimorar. É muito bacana isso. É. Bem, a gente falou um pouco o que é, a gente falou um pouco da questão de que
por conta dele trabalhar com essa coisa das associações estatísticas na hora de encontrar as palavras, e o fato dele ter um banco muito grande facilita isso para ele. A gente falou de alucinação e eu queria comentar que eu falei assim, deixa eu ver como é que é esse negócio, né? Escrevi lá. Você conhece a Ana Maria Siriani de Oliveira? Aí ele falou assim, olha, né? O mundo tem muitas pessoas. O mundo tem muitas pessoas, eu tenho muitas pessoas no meu banco, mas eu preciso de mais contexto. Você precisa me ajudar, ela não é uma pessoa tão conhecida assim, eu preciso de mais contexto. Aí eu escrevi lá, ela é fisioterapeuta, trabalha com reabilitação do ombro. Aí ele escreveu um texto sobre mim e ele errou a minha instituição. Ele disse que eu era da Unifesp e eu sou professora da USP, porque são nomes parecidos de universidade. Eu provavelmente devo ter no meu Lattes alguma banca na Unifesp, eu publiquei com pessoas da Unifesp já. Então, de alguma forma, ele encontrou Unifesp junto com o meu nome e entendeu. Entendeu não, né? Ele colocou Associou. isso, associou como se fosse a minha instituição. Então, as alucinações dizem respeito principalmente a isso. Ele cria essas associações e pode entregar uma resposta que a gente precisa conferir. E acho que muito legal, Gabi, você podia comentar isso, né? A coisa da conferência de conteúdo e de cálculo também, que é outra coisa que todo mundo fala muito que ele é ótimo para ajudar programadores, e para mim faz muito sentido, porque é tudo um passo a passo, né? Tem uma lógica ali, então ele encontra isso no banco de dados e entrega com muita facilidade, mas quando é um cálculo mesmo, parece que não é bem assim, né? Tem para diferentes áreas, a gente fez vários testes quando a gente estava criando os comandinhos que a gente disponibiliza para quem faz o curso, a gente fez vários testes com assuntos diferentes, porque cada disciplina vai ter ali um mote central diferente. Então, tem para alguns assuntos, vai muito bem, vai liso, vai tranquilo, você não precisa nem fazer muita coisa, porque ele funciona muito bem. Para outras coisas, ele é bem mais limitado. E aí a gente dá um trabalho muito maior para quem quer usar essa informação, de pedir para ele melhorando, melhorando, melhorando. Então, uma das áreas que a gente verificou que ele é bem limitado é genética, por exemplo, que envolve muito raciocínio de probabilidade de a próximo da prole ter ou não ter, tem vários ICs, genética ela é uma área que tem muitos porenzinhos, então muita coisa para considerar. E os resultados que ele costuma apresentar, eles são falhos em termos dos cálculos, né, que você pede, que ele precisa fazer e que ele apresenta, e em termos das análises para descobrir o tipo de herança. Então, ele erra muito. A gente tinha até uma professora que é da área de genética, que já estava tentando já usar o ChatGPT, e ela disse que para a área dela, para a área de genética, inclusive os resultados eles são melhores quando você usa as entradas em inglês. Você começa em língua inglesa. Provavelmente por causa da melhora dos dados em inglês. A gente já tinha feito alguns testes com outras disciplinas, e o resultado ele é o mesmo, ele só era traduzido. Então, se você colocava a pergunta em inglês, ele responde em inglês, você colocava a Eu não resposta... senti diferença em usar em português ou em inglês. Ela disse que sentiu, na disciplina dela, ela disse que ela sentiu diferença na qualidade das respostas. Então, eu acho que para cada um vale testar para ver o que funciona. Mas a gente estava comentando antes de você começar a gravar aqui, que não tem a menor condição de você pedir alguma coisa, perguntar alguma coisa para o ChatGPT e usar essa informação cegamente sem fazer uma conferência, principalmente se estiver relacionado à conta, porque a chance dele errar, ela existe, e para algumas áreas ela tende a ser maior do que para as outras. E aí esse é um problema, porque o professor, quando ele está usando isso para criar algum material para aula, ele tem discernimento, senso crítico para falar, não, estou criando uma questão, pedindo para ele me ajudar a criar uma questão, mas eu sei que isso aqui está errado. E aí você vai lá e pede para ele corrigir. Mas o aluno não. Então, o aluno precisa ter também, a gente precisa ajudar os nossos alunos a desenvolverem. Eu fiz isso como aluna, né, Gabi? Eu fiquei tão encantada com o ChatGPT, e eu sou aprendiz de música, estou aprendendo música. E aí, a gente montando o curso do Inova para a área da educação, e sempre a gente
perguntando na área da saúde. Eu falei, deixa eu ver se esse negócio funciona para a área da música. E coloquei lá, pedi para ele encontrar uma certa coisa lá da música, e aí pedi para o ChatGPT criar uma lista do Spotify com músicas, e aí pedi para ele identificar um certo elemento dentro dessa música, que é um elemento que o músico precisa conhecer. E aí ele falou, na verdade, eu não posso criar uma lista do Spotify, mas eu posso criar uma lista de música e identificar isso que você quer. E aí ele me mandou, e aí, para ficar um negócio melhor, eu falei, agora crie uma lista com músicas do classicismo, crie uma lista com música do barroco. E ele fez, e eu achei o máximo, porque minha professora, durante a aula, ela sempre reclama, dá muito trabalho ficar escutando música, tendo que achar onde que está isso, então é muito difícil, né? Se vocês puderem me ajudar. E aí mandei para ela, super empolgada no WhatsApp, você conhece o ChatGPT? Olha o que ele criou. Aí passou 5 segundos, ela, Adriana, tá tudo errado. A definição daquele trecho lá tá errado, onde ele tá indicando tá errado. Aí eu falei, tá, desculpa, que eu nem li a resposta, que já te mandei. Então é isso, né? Eu acho que eu nem teria senso crítico nesse momento do meu processo de aprendizagem para fazer essa análise. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso de uma forma tão fluente. Mas é um exemplo de que a gente realmente tem que avaliar o que ele dá para a gente. E essa é uma crítica, né, do uso do chat GPT. Tem gente que acha que com o uso dele vai se diminuir o senso crítico. E aí a gente discute que é o oposto. Com o uso dele, se a gente quiser usar de forma boa, né, a gente vai ter que aumentar o senso crítico. Eu acho que, assim, eu venho há muito tempo dentro do processo de ensinar, como professora, assim, tentando entender como é que eu consigo, de fato, criar espaço de reflexão para os meus alunos. Porque é tanto conteúdo que a gente precisa passar. Eu estou numa disciplina que ela é pré-profissionalizante. Então, ela tem muita coisa que os estudantes precisam saber, e precisam mesmo saber, conhecer, lembrar com facilidade, para poder fazer o desenvolvimento de raciocínio clínico a seguir. Então, eu fico num compromisso grande de colocar coisa na cabeça dessas crianças. Só que, por outro lado, eu gostaria que eles fossem capazes de refletir a respeito do processo da própria aprendizagem, uma vez que boa parte desse conteúdo está disponível para eles, assim, no celular, no Google, né? Não precisa nem de inteligência artificial para isso. Para você consultar a origem e inserção de um músculo, por exemplo, está disponível. Está disponível. Então, a ideia de usar o chat de uma maneira mais pensada, mais refletida, por mim como professora, como por eles como alunos, é muito fascinante para mim. Eu gosto que o chat erre, na verdade. Era isso que eu queria dizer. Eu gosto quando ele erra, porque ele traz a oportunidade da gente parar e pensar, olha, é isso aqui mesmo? Tá esquisita essa resposta, né? Então, assim, eu inclusive tenho usado bastante o chat para criar perguntas de múltipla escolha para a sala de aula, e eventualmente ele não dá gabaritos tão perfeitos como eu gostaria. E eu deixo passar. Eu deixo passar uma coisa ou outra, eu olho a questão e falo assim, isso daqui eu tenho quase certeza que os alunos vão ter dificuldade entre a letra A e B. E as duas não estão necessariamente tão verdadeiras ou tão falsas. Então, deixa eu botar na sala de aula, que eu quero ver o que os meninos entenderem disso aqui, e na hora de discutir, a gente discute, por que essa parece também correta? Por que essa, talvez se a gente reescrevesse desse jeito, ficaria melhor esse gabarito? Que é um baita exercício de reflexão sobre o conteúdo. Então, eu gosto que ele erra. É engraçado isso, né? As pessoas normalmente não gostam. Ana, eu posso fazer um comentário sobre isso que me veio agora, sobre isso que você está falando, que eu achei muito maravilhoso? A gente, como professor,
a gente se coloca muito, ou colocam a gente também, não sei, num papel de uma pessoa que nunca erra. E que a gente não pode, todo o material que a gente leva, tudo que a gente vai propor, tudo, e eu acho que isso trava muito a gente. Tudo tem que ser redondo, tudo tem que ser, e tem que estar tudo muito certo. Então, ouvir uma professora, né, universitária, falar que ela propõe, ela provoca, né, esses momentos de erro, porque quando a gente é modelo para os alunos. Quando a gente chega como modelo de profissional, né, de professor ou de pessoa que é perfeito, que nunca erra, que está tudo certo, você já cria uma barreira, uma distância, o aluno ele acha que ele tem medo de errar. Um exemplo foi uma atividade, eu e a Adri, a gente divide uma disciplina, ela é a professora titular da disciplina, e eu ajudo ela com as aulas práticas. E ela elaborou uma atividade para os alunos fazerem, e a gente dividiu a turma. Então, eu fui para o laboratório de informática, ela ficou com a outra turma no laboratório de microscopia. Sobre isso do erro, né? Eles tinham que preencher um formulário. E aí, com perguntas e tudo mais, e aí eles falavam assim, professora, se eu não souber, o que eu faço? Eu falei, você responde, não sei. Não, mas é melhor então eu colocar qualquer coisa aqui, vou responder, não sei. Falei, mas se a verdade é que você não sabe, escreve que não sei. Porque a sua professora ela vai receber essa informação e ela vai ter uma ideia de quais são as que você sabe e quais são as que você não sabe. Não, mas eu não posso escrever não sei. Eu não posso colocar uma. E aí tinha aluno que, mesmo falando que era uma atividade sem consulta, porque o objetivo era provocá-los a saber os pontos que eles precisavam estudar mais, tinha muito aluno pesquisando escondido com o celular, como se fosse uma prova, e eles estivessem colando. E falou, gente, o objetivo não é acertar, o objetivo é aprender, é um formulário de aprendizado. Então, é muito interessante ver como eles têm dificuldade de lidar com o erro, mesmo quando você se propõe a acolher, porque eles não estão acostumados com isso. Então, é muito legal ouvir que você gosta desses momentos, porque eu acho que isso é muito inspirador. Eu acho isso inspirador de uma magnitude, porque diz que a gente precisa incentivar erros, porque é errando que a gente aprende a coisa certa, e isso grava, né, de uma forma maior. Vocês sabem que uma vez eu fiz uma sequência de stories, que era um quiz. E aí, toda vez, a resposta estava errada. E tinha umas 5 perguntas. E aí as pessoas me seguiam e começaram a tentar responder, e vinha a resposta errada. Eu sei que uma pessoa, na terceira questão, escreveu assim para mim, pelo amor de Deus, eu já desisti desse negócio, eu não sei o que está acontecendo, acho que eu não entendi nada do que você falou até hoje, não sei o que, tarará. E aí as pessoas muita gente veio conversar comigo por causa do gabarito errado, muita gente. Eu falei assim, veja como você reage ao fato de que tem algo errado. Então, se sair do roteiro, o que você faz? Porque a maior parte dos nossos pacientes saem do roteiro. Eles não são o livro. Eles não são. Então, treinar a capacidade, inclusive, de gestão de emoção, quando está diante de um gabarito errado, sabe? Até isso é importante de ser treinado num profissional de saúde. Você não pode explodir porque o paciente não está respondendo a terapia do jeito que você imaginava. Ou porque ele não está fazendo o que você pediu para ele fazer, né? Que é o que acontece bastante. Então, assim, eu não fico desconfortável do chat eventualmente errar, e eu uso isso de propósito, lógico, em estratégias formativas, nesse tipo de situação em que não é a prova valendo nota para o aluno passar ou não, não é esse momento. É o momento da gente estar trabalhando justamente onde é que está o erro, aonde que eu ainda não evoluí no conhecimento, o que está me faltando, por que eu não pensei nessa resposta. Então, as estruturas que o chat dá para a gente, por exemplo, de resposta para múltipla escolha, as justificativas e tudo, ajudam muito a gente nesse momento, porque é muito trabalhoso montar questões. É muito trabalhoso. E eu contei para as meninas, vou contar para todo mundo agora, eu, pela primeira vez em 20 anos de universidade, cheguei atrasada numa aula. E eu estava ali fazendo a minha gestão de emoção para não ficar desesperada e sair atropelando todo mundo pelo caminho até chegar na sala. Aí eu tinha preparado um Forms Google com 10 questões que eu pedi lá para o chat e me ajudando em cada tópico da aula que eu queria que os alunos parassem para conferir como é que eles tinham ido, como é que eles já estavam de conhecimento. E esse formulário estava preparado para eu fazer no meio da minha aula. Naquela agonia de que eu ia chegar atrasada pela primeira vez na minha vida,
Eu mandei uma mensagem para a menina que trabalha comigo, falei assim, ó, avisa eles para eles começarem pelo formulário. E 3 questões eu ainda não tinha dado o conteúdo. Quando eu cheguei na sala de aula, quase meia hora atrasada, meus alunos estavam bonzinhos, quietinhos, trabalhando nas questões, numa sala que a gente tem, que é uma sala de colmeia, né? As mesas são para formar grupos, então eles estavam em grupos de 5, 6. Eles tinham acabado de preencher o formulário, de fazer as questões, eles já tinham visto o gabarito, porque eu pedi para o chat me dar o gabarito com justificativa da correta e das incorretas. Então, na hora que liberou o resultado para eles no e-mail, já foi com o gabarito, né, comentado. E aí eles, inclusive, já tinham dúvida em uma questão de uma parte da aula que eu já tinha dado, e aí a gente conseguiu voltar e conferir. E eles falaram, ai, professora, eu tinha umas 3 perguntas meio difíceis aqui no final, né? Eu falei assim, é porque eu não dei ainda. E aí a gente, inclusive, depois voltou nessas 3 questões. E aí, entenderam o gabarito delas, não sei o quê? Dá para responder agora? Ah, dá, não sei o quê. Então, assim, uma coisa que eu não teria feito esse formulário se eu tivesse que fazer eu comigo mesma sozinha. Eu fiz porque eu usei o chat e ele me salvou no momento crítico da história acadêmica da minha vida profissional e ainda ajudou meus alunos a discutirem, inclusive, um assunto que a gente ainda não tinha visto em sala de aula. Eu achei essa Viu? Não história tem muito como não bacana. usar, né? Não tem como não Tem usar. como Tem que não usar, usar. gente. Não tem. Ó, agora vamos falar de uma coisa que eu achei incrível no mini curso, que a Gabriela mostrou lá, a nossa pirâmide de Bloom. Para quem não conhece a pirâmide de Bloom, a pirâmide de Bloom ela coloca numa hierarquia os conteúdos, aquilo que a gente deveria aprender, e tem essa coisa da base ser, né, o conhecimento mais teórico, mais cognitivo, e no topo dessa pirâmide está a parte mais relativa às inovações, à criação, à inovação, em cima, então, daquilo que é passado. E eu estou lendo um livro muito legal, ainda vou gravar um podcast dele também, que chama Como o Cérebro Aprende. Meninas, vocês leem uma hora que é muito bom. Que ele fala, né, de uma artista super famosa, tal, que ela criava ilustrações para um jornal nos Estados Unidos, e ela teve um trauma cerebral, e aí ela não conseguia acessar a memória passada dela. E ela não conseguia criar, porque ela não conseguia acessar o banco de conhecimento dela, nem para criar arte. Imagina para criar raciocínios lógicos. Então, assim, a gente precisa, eu insisto muito isso com meus alunos, porque hoje em dia tem muito uma cultura do vamos fazer, mas a base do conhecimento cognitivo ela é muito importante. Mas a gente quer, neste momento da história, que os nossos alunos sejam mais hábeis para acessar o conhecimento que está disponível e fácil. Então, não gastar HD, né, com informação que você pode acessar na medida da demanda. Então, eu sei o que é uma origem e uma inserção de um músculo, mas se eu tiver algum músculo que eu não me lembro, eu posso acessar isso muito rápido. Mas eu quero, bem, então esse músculo faz tal movimento. Como é que eu crio um exercício para esse músculo? E aí, no mini curso, a gente falou de como usar o chat para criar situações de aprendizado que vão subindo na hierarquia do uso cognitivo das coisas. Gabi, conta um pouco para a gente como é que é isso, como é que o professor pode usar o chat para criar coisas que vão estimular os alunos lá mais para o alto da pirâmide de Bloom. Quando eu comecei a dar aula, eu fiz graduação, e aí fiz pós-graduação, eu fiz doutorado direto, fiz pós-doc, e aí você se acostuma muito a conversar com pessoas que estão no mesmo pé que você, né. Então você está no Uhum. doutorado ou acima, então ou no mesmo pé ou acima. Quando eu comecei a dar aula na graduação, eu percebi que o negócio era muito Não, eu não diferente. sabe o que é um PCR. Como assim não sabe o que é um PCR? E aí eu fui procurar por conta própria, que é diferente da Adri, que é licenciada, então para ela tudo isso vem de faculdade. Para mim era tudo novidade. E aí a primeira vez que eu entrei em contato com a pirâmide de Bloom, foi conversando com o professor, na sala dos professores. Ele era engenheiro, já estava na docência há mais tempo. "Você conhece a taxonomia de Bloom?" E aí me passou, eu falei: "Oi, prazer, Inclusive, eu queria dizer que um engenheiro." engenheiro que conhece a taxonomia de Bloom é um engenheiro diferenciadíssimo. Exato.
Mas ele é professor há muitos anos, então ele se interessa muito por essa questão de docência, aprendizado e tudo mais, e a gente trocava muita figurinha, e ele me apresentou a taxonomia de Bloom e fui estudar mais sobre isso. Só que antes da gente começar o Inova e discutir, e depois que a gente começou com o Inova, tudo impulsionou, né, porque cada um traz a sua contribuição e a gente vai construindo, mas naquela época sozinha eu tinha muita dificuldade de, legal, a gente tem os níveis, tem o lembrar, tem o associar, tem o aprender, tem não sei o quê, bacana. Como é que eu saio do lembrar? Porque ou a gente vai para o muito fácil, que é o lembrar, ou a gente vai para o muito difícil, que é o analisar, e o intermediário. Eu sempre tive muita dificuldade com isso. E aí, aos poucos, à medida que a gente tinha uma equipe para discutir e tal, e acrescentar, a gente vai melhorando com isso. Mas agora tem o ChatGPT. E aí? Será que ele consegue ajudar a gente com essas atividades intermediárias para a gente conduzir o aluno, ao invés da gente sair? Você fica assim, o curso inteiro falando para ele lembrar, ó, lembra. Aí chega no último ano, ele tem um estágio, aí ele tem um TCC, aí ele tem que analisar, ele tem que criar, ele tem. Só que ninguém ensinou para ele a fazer isso, porque a gente está só pedindo para ele lembrar por 3 anos seguidos. Então, o ChatGPT, ele faz uma graduação, ele consegue fazer essa graduação de nível de dificuldade, obviamente que melhor para alguns temas do que para outros, mas muito melhor do que a gente faria muito sobrecarregado com todas as outras atividades que a gente tem, porque eu acho que isso é importante a gente falar. Se a gente parar para ficar, se a gente contar que a gente só tem aquela aula daquela turma, que é uma turma para preparar, isso fica relativamente, você tem muito tempo, você reflete, você passa horas pesquisando. Ninguém tem esse tempo. Ninguém tem. A minha disciplina, a cinesiologia, ela acontece de segunda a sexta-feira. A gente só não tem aula na terça. É o único dia da semana que não tem aula. E ela tem 350 horas de aula. Primeiro semestre. Um semestre só. 350 horas. Para o aluno. Para mim, ainda dobra as aulas práticas. Então, não tem tempo para nada. Haja criatividade para montar Não tem tempo para nada. atividade. Porque isso leva tempo. Por mais que você você é professora há 20 anos, o seu repertório como professora há 20 anos é enorme. Então, na hora ali de precisar ajustar, você tem isso com você da sua prática. Mas na hora de propor uma atividade, vai atualizar uma atividade diferente, o perfil do aluno mudou, como é que eu faço? Se tiver que fazer isso para todas as aulas, no tempo que você tem livre, você não tem como fazer isso nessa velocidade. E aí, o que a gente acaba fazendo? Volta para a aula expositiva, blá, blá, que é o que dá tempo de fazer, do mais do mesmo. Então, se a gente pode usar isso para melhorar, não só facilitar como melhorar, por que não? Posso contar? Eu vou contar. Gente, na aula do mini curso, a Gabriela mostra assim para a gente como elaborar um plano de aula. E aí, no plano de aula, você pode dizer para o chat: olha, eu quero ter atividades que exijam o estudante fazer uma análise, fazer uma comparação, fazer um julgamento. E aí ele sugere atividades. Inclusive, ele não te dá de primeira assim a atividade, depois você vai ter que conversar com ele, então faz para mim uma atividade que envolva esta habilidade cognitiva e para esse assunto, inclusive você pode pôr um pedaço de um texto, tenho feito isso para não correr o risco dele ir no banco e me trazer algo muito louco. Eu às vezes recorto um pedaço de um texto que é minha referência, minha bibliografia, dou para ele e falo assim, monta aqui para mim uma atividade que exija do estudante tal coisa, usando esse referencial teórico. E ele monta. E é incrível. E é incrível. É isso. E é rápido. É sobre isso. Então, assim, dá para usar muito, gente, para pensar coisas que exigiriam da gente uma quantidade de tempo e fosfato alta. E ele faz isso com rapidez. Exato. Exatamente isso. Adriana, você já usou ele em sala de aula com os estudantes usando o chat? Ainda não. Não, ainda não. Mas pretendo, quero. Acho que a gente tem muitas possibilidades, né? Uma das formas que a gente vê é pedir para o ChatGPT se comportar, por exemplo, eu sou professora de psicologia, quero treinar os alunos
que vão trabalhar com RH, e a gente pode pedir para o ChatGPT se comportar como uma pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego, e a pessoa do RH, ela pode, o aluno treinar como se ela fosse ali, ou numa consulta dentro né, numa terapia, não? Então se comporte como um paciente, e aí você cria uma situação, né, um paciente assim, assado, e aí a pessoa tem que ali usar os conhecimentos que ela aprendeu em aula para treinar isso. A Gabi, ela até contou, né, Gabi, acho que nos stories, não sei se ficou gravado, que ela simulou uma entrevista de emprego. Conta aí, Gabi. Eu simulei uma entrevista de emprego para professor. E aí eu pedi para ele conduzir a entrevista como um diálogo. Então ele me perguntava e eu respondia. Mas eu respondia todas as perguntas assim do tipo, eu não gosto muito de me atualizar, não sou muito chegada em tecnologia, eu só quero dar uma disciplina. De ser contratada. Fui para saber qual feedback ele me daria. E aí, num determinado momento, depois de dar várias respostas ruins, eu pedi para ele encerrar a entrevista e me dar o feedback de como tinha sido até então. E aí ele me deu o feedback, dizendo, olha, muito obrigada pela sua disponibilidade, mas acho que creio que essa vaga não é para você. E tipo, um texto super educado, mas dizendo, querida, olha, não tem condições. E aí existem várias, se a gente transpuser para situações em que as pessoas lidam com pessoas, né? Você está treinando um profissional que vai lidar com pessoas, você tem muitos pacientes que não são colaborativos. Você tem muito paciente que não vai reagir bem a hora que você der um comando ou que você fizer uma solicitação. Então, você pode criar uma situação no ChatGPT, pedir uma simulação e pedir para que ele vá respondendo para. Então, é muito legal. Eu acabei de ter uma ideia para a disciplina do segundo semestre. Vocês me aguardem, meus estudantes. Olha, eu vou dar uma disciplina específica sobre dor. E dá para eu pedir para o chat, eu já estou até pensando, dá para eu pedir para o chat para simular um paciente com hipervigilância de sintomas e catastrofização e ver se o estudante está conduzindo a conversa com entrevista socrática. Eu vou fazer Dá para isso. você levar eles num laboratório de informática e ficar ajudando, monitorando, né? É muito legal essas possibilidades. E aí, uma questão importante que a gente pode... O professor não tem um minuto de sossego, Não gente. tem, gente. A cabeça está aqui Ele pensando sempre na aula, que a gente está falando do podcast, mas a pessoa está preparando a aula ao mesmo tempo. Do semestre que vem. Mas olha que legal, gente. O ChatGPT, dentro da área da docência, ele vai muito além do que só fazer questões. E é isso que a gente quer mostrar no curso, porque muita gente usa, então legal, nossa, me ajuda um monte, eu vou fazer questões. E ajuda mesmo, mas dá para fazer 1 milhão de coisas além. Dá para fazer flashcard, dá para pedir para corrigir TCC, dá para fazer resumo de aula que os alunos podem usar. Dá para simular situações em que o aluno ele precisa treinar relações interpessoais e dá para fazer questão. Então, daí, essa parte de fazer questão fica secundária até, porque é muito legal essa questão das possibilidades que ele permite. E a gente falou de alunos de pós-graduação. Eu, inclusive, tenho, né, um laboratório lá cheio de gente, tem aluno de C e tudo mais. E aí eu queria deixar 2 exemplos de coisas que eu estou estimulando os meus estudantes a fazerem. Uma das meninas da pós, ela falou que ela quer muito fazer um estágio no exterior, na Bélgica, e ela precisa primeiro melhorar o inglês dela. E aí ela falou assim, Ana, eu fiquei um pouco, assim, assustada, porque eu tinha me comprometido, tinha colocado nas minhas metas, a gente fez um exercício de metas no começo do ano, eu tinha colocado nas minhas metas melhorar o meu inglês falado e escrito. E agora com esse chat, eu me sinto na urgência de resolver as coisas, eu vou lá e coloco no chat e ele sai o inglês para mim. Aí eu orientei ela, olha, a melhor forma de usar é, você tenta o texto sozinha, primeiro, aí você coloca no chat e pede para ele te indicar as correções que foram feitas, para você começar a refletir esse processo, e aí você vê se você está diminuindo o número de correções ao longo dessa interação. Isso vai te dar um guia gratuito, você não precisa pagar o Grammarly, que nem eu comentei com vocês. E aí eu tenho um estudante de iniciação científica que está fazendo uma revisão sistemática. E aí ele precisa colocar as referências no Ryan, que é um sistema que faz lá, né, toda a
a conferência de duplicatas e tudo mais. E aí, algumas referências que são coletadas na literatura cinza, que a gente vai atrás, né, fica caçando esses referenciais, ele está colocando no chat para o chat colocar no formato que entra no Ryan. Tá? Então, assim, dá para usar em muitas estratégias interessantes que economizam tempo, facilitam a vida do estudante. A gente tem usado para conferir os nossos resumos internacionais em inglês. Então, vai para um congresso, terminamos de escrever, vai lá, passa, dá aquela corrigidinha. Eu hoje comentei com as meninas, recebi um e-mail de um gringo perguntando se eu tinha dinheiro no laboratório para receber ele. Eu falei assim, gente, como é que eu vou responder esse gringo? Colei o e-mail do gringo, falei assim, ó, você faz um e-mail aí para mim, formal, agradecendo, dizendo que eu não tenho vaga, não tenho dinheiro, não sei o quê. Em 30 segundos eu estava colando o e-mail no meu e-mail e respondendo essa pessoa. Então tem muito potencial para quem souber usar de maneira inteligente, né? Assim, crítica, corrigindo, aproveitando as oportunidades. Mas para mim, assim, a principal coisa que fica depois do chat GPT como professora é quem sou eu se eu estou treinando um aluno para fazer algo que uma inteligência artificial faz, Exatamente. né? Porque o que a inteligência artificial fizer vai ser eu preferir. Já você estava falando do idioma e tudo mais, já começaram a pipocar os plugins, né? Não estão ainda mega disponíveis, mas o ChatGPT vai ter plugins. Um plugin, então você tem uma parceria, do Duolingo vai fazer uma parceria com a OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, para incorporar a inteligência artificial no aplicativo do Duolingo para que você possa melhorar a conversação das pessoas. Outras empresas vão fazer essa parceria com esses plugins para melhorar o processo de gestão, de análise de dados e tudo mais. Então, se a gente está preparando o aluno para fazer o que a inteligência artificial faz, a gente está criando futuros desempregados, esse é fato, porque a inteligência artificial vai fazer muito mais barato. Então, aonde fica a resolução de problemas, porque a inteligência artificial ela vai fazer aquilo que ela está compilando de bancos de dados, né? Né, a parte humana, e a parte da criatividade, a parte de resolução de problemas, a parte inovativa. Se a gente não estiver preparando o nosso aluno para isso, ou ele vai fazer uma coisa mecânica, né? Que é mecânica mesmo, que a máquina ainda não faz, ainda. Ou a gente está preparando ele para fazer esse exemplo do aluno que colocou no formato de referência. Esse é um trabalho braçal que, tipo, você realmente não tem que ter uma pessoa intelectual fazendo isso. Isso é um uso maravilhoso para a inteligência artificial. E, de novo, né, a gente tem já aplicativos que fazem isso usando esse tipo de inteligência. Só que eles são, por exemplo, eu odeio o Mendeley, odeio. Eu acho ele difícil, eu acho ele confuso. Ah, porque ele pega a sua biblioteca, renomeia. Às vezes ele erra. Então, assim, o chat tem uma velocidade de funcionamento muito interessante. Muito. E ele não bagunça meus arquivos no meu computador. Ele é amigável, né? Porque ele é realmente uma conversa. Então, acho que isso facilita muito, ajuda muito a gente, né? E vocês veem, né? Nesse episódio, a gente se concentrou em falar no chat GPT, que é uma inteligência artificial para textos. A gente tem inteligências artificiais para imagem já disponíveis, que para nós, professores, às vezes, para ilustrar algo numa aula que a gente não está encontrando, ou encontrou a imagem numa qualidade ruim, essa inteligência artificial melhora essa imagem, deixa mais nítido aquilo que a gente quer mostrar. E a gente, algumas vezes, uma imagem vale realmente mais que 1000 palavras, né, numa sala de aula. E tem ainda, da própria OpenAI, que é a dona do chat GPT, uma inteligência que faz transcrição de voz, muito boa. Eu tenho que entregar um capítulo de livro, agora para maio, e eu estou transcrevendo as minhas aulas, porque eu quero escrever no livro que eu dou em aula. E depois eu vou trabalhar esse texto, sabe? Então, assim, eu tenho um mini curso desse assunto gravado, eu estou transcrevendo ele e depois eu vou organizar, sintetizar, porque na fala a gente é mais prolixo, mas vou deixar isso... E menos formal, às vezes, né? Do que um texto precisa. Mas veja, as ideias, a sequência lógica, os artigos que eu quero citar já está nessa aula. Aí eu só vou trabalhar num segundo momento para isso ter uma cara de capítulo de livro. Então, assim, tem uma série de inteligências que a gente
vai poder usar para economizar tempo e sobrar tempo para refletir, né? Para pensar coisas novas, ver o mundo de uma forma diferente, inclusive. Exato, exato. Muito bom. Meninas, a gente está com mais de 1 hora de podcast, queria agradecer muito, mas para encerrar, eu sempre peço para os convidados para contarem coisas que estão aprendendo agora, recente, em que lugar da vida esse aprendizado entra? É um conhecimento para solucionar problema? É uma curiosidade? Você está estudando sozinho? Você está estudando com alguém? Como é que é isso? E eu vou começar pela Adriana, que ela deu um spoiler que ela está aprendendo música. Adriana, a última coisa que você aprendeu foi música ou você aprendeu alguma coisa? Na verdade, eu estou cursando, fazendo um curso técnico de música e eu estou cursando disciplinas. Então, toda semana eu aprendo um monte de coisa nova relacionada a esse processo, né? Então, eu estudo instrumento, eu estudo flauta e a gente tem disciplinas de harmonia, contraponto. Então, eu aprendo né, nesse... Mas quando você estava falando sobre contar alguma coisa que a gente está aprendendo, eu pensei na minha cachorrinha, Ah, que ela tá ficando cega. Tá com catarata, e para quem tem um bichinho sabe, né, que ele se torna o amor da nossa vida. E ela tá ficando cega, e eu notei que com esse processo ela ficou um pouco mais reclusa, mais introspectiva, ela sempre foi um cachorro muito agitado. E aí eu tô nesse novo desafio de aprender técnicas que ajudem ela a se locomover em casa. Então, a gente tem escada aqui em casa, então estou pesquisando formas que ela consiga usar os outros sentidos, né? Estimular ela a usar os outros sentidos para que ela se sinta confortável com essa nova condição. Então, por exemplo, os tipos de passeio que a gente faz na rua, eu não quero que ela deixe de passear e só fique em casa, né? Eu quero que ela continue passeando. Então, os passeios agora são diferentes, a gente usa algumas estratégias para que ela não sinta medo, para que ela sinta confortável. Então, acho que algo recente que eu tenho aprendido é lidar com o cachorrinho cego e as estratégias que eu posso fazer para tornar esse processo para ela mais fácil. ou seja, você está num processo de aprendizado formal de música e informal de adaptar a sua cachorrinha. Isso. E esse informal você faz sozinha ou você comprou algum curso? Não, pesquiso na internet mesmo, informações pontuais quando eu vejo um problema, né? E aí pesquiso na internet. Então, por exemplo, para ajudar na escada, como que faz, né? Aí só com estímulo sonoro, né? De bater no degrau, para ela perceber onde tem os degraus, para ela conseguir descer. Então, aí eu pesquiso essas informações de quem já viveu isso, né? Já vivenciou isso. Tem bastante coisa de gente que tem ideias geniais para poder adaptar essa nova condição dela. Interessantíssimo, né? No fim é interessante. Nossa, é muito bacana. As pessoas são muito criativas, assim, né? E ajudam muito. E você, dona Gabriela, que tem aprendido de novo? Olha, eu sou geminiana igual você, eu sou uma pessoa muito curiosa, então é muito difícil ficar parada, tô sempre aprendendo alguma coisa que talvez eu não use semana que vem, mas ela me atrai porque eu quero aprender agora. Mas eu acho que quando você fez essa pergunta, uma coisa que eu tenho, que eu venho aprendendo e tentando aprender há 1 ano e 9 meses, mais ou menos, é a ser mãe. Ai, Eu tenho faço uma ideia. bebezinha e agora ela tá chegando dos terrible 2, né, nos 2 terríveis 2 anos que se fala por aí. E eu tenho, desde que eu fiquei grávida, na verdade, eu venho estudando sobre, psicologia positiva, né, a formação de forma positiva e como quebrar, padrões que foram repetidos ao longo do tempo e que eu não quero repetir com ela, porque hoje se estuda mais, se sabe mais. Então, todos os dias, e aí a criança nessa fase, todo dia é uma criança diferente, parece, né? Então, todo dia a gente vai, o que era de ontem, que era tipo o favorito, funcionava super bem, hoje não funciona, simplesmente não funciona. E aí
eu sigo, e aí como eu faço existem pessoas que dão cursos e tudo mais, mas eu sigo muitos compro livros, né, e sigo vários perfis de pessoas que falam sobre, psicologia positiva para ir pegando e é muito legal porque, como a Adri falou, tem muita coisa boa, né, na internet, tem muita gente que disponibiliza conteúdo muito bom na internet. E aí quando você vai acumulando repertório, ela ainda não está nessa fase, mas você vai acumulando repertório. Aí, de repente, acontece uma situação que você viu, aí vou tentar para ver se funciona, e aí funciona, vamos adaptando, vamos vendo. Então, tô nessa fase que eu acho que vai durar Para tipo, para sempre. sempre. E nessa fase não, mas talvez com o tempo, em algum momento, eu acho que Olha ela querendo se trabalho enganar, diminui. gente. Talvez daqui Eu uns posso dar o 30 telefone da anos. minha mãe, que ela tem Daqui uns 70 30 anos. anos, eu tenho quase 50. Você pode perguntar para ela o que é a vida dela. Ai, obrigada pelo conforto, né. Mas é isso, acho que de todas as coisas que eu tô sempre cutucando para cada hora aprender uma, essa acho que é a que mais me desafia todos os minutos da minha vida, desde que ela nasceu. Literalmente estudando solução de problemas. Exato, de vários problemas diferentes, às vezes no mesmo dia. Ai, muito obrigada. Aí, eu queria, meninas, que vocês fizessem o jabá, porque eu sei que agora, dia 28, vai ter A um... terceira turma. Isso, conta para o pessoal, fala como é que eles podem se inscrever, porque eu acho que se você é professor, se você é aluno, ou se você está estudando por sua conta e risco, vale a pena conhecer o minicurso e como ele funciona, e como o chat GPT funciona. Conta aí para nós. Gente, o curso vai ser dia 28 de abril, agora daqui 2 semanas. Ele vai ser online, ao vivo, mas vai ficar gravado. A gente teve várias pessoas que compraram as 2 turmas, né, tanto a 1 quanto a 2, que só compraram porque ficaria gravado, porque nem todo mundo consegue assistir ao vivo. Então vai ficar gravado, a gravação vai ficar disponível. Tem certificado, aliás, a gente está preparando para mandar para vocês certificado, tem certificado. Que mais, Dri, que eu tô esquecendo? Vai ser a 13h, da 1 às 3? É um curso rápido, então se você tem a vida super atribulada, dá para fazer, porque ele termina às 3 da tarde e você vai aprender muita coisa que facilita, né? A gente tem muito prazer em ajudar o professor a deixar a vida mais fácil. E como de fato deixa a nossa mais fácil, a gente quer compartilhar, então vem fazer o curso, O que ele link está muito legal. tá na bio do Instagram, então tá por ali, ele tá sendo oferecido pela Hotmart, então é só clicar no link e a inscrição é muito fácil. Não, as opções de pagamento, tá tudo lá facinho. E, gente, é um preço super bom, de verdade, porque a hora que você pega os prompts, assiste a aula e vê as ideias que tem ali compartilhadas, eu achei que o investimento foi barato. De verdade, meninas, vocês entregaram um conteúdo muito legal e acho que, principalmente para professores, ele tem uma lógica dentro do processo de aprendizagem, que fica muito claro de que a gente não está ensinando a apertar botão. Vocês não ensinam a apertar botão ou a colar o comando lá no chat. Não se trata disso. Então, aproveitem a oportunidade, que o preço é ótimo, o conteúdo é excelente. E eu quero agradecer muito, porque Ana Maria, já estou usando tudo que eu aprendi. Ai, Ana Maria, a gente queria muito agradecer você. Quando você mandou a mensagem falando que tinha interesse, perguntando se a Ana Maria foi uma das pessoas que só comprou porque ficaria gravado, porque ela daria um curso no dia que a gente ia fazer a segunda turma. Quando ela se interessou, porque desde que a gente fez a live com a Ana Maria, a gente continua seguindo, acompanhando o trabalho dela, e a gente admira muito ela como A gente professora, é tiete, né, profissional, a Gabi? gente é chat da Ana Maria. E quando ela falou que ia comprar, eu falei, gente, a Ana Maria Siriane vai comprar o nosso curso. Ai, a gente ficou muito empolgado. E quando a gente foi colher os feedbacks, o dela era um feedback que a gente queria muito, né? Porque é uma pessoa que tem muita experiência com docência e muita preocupação, acho que não é nem só a experiência, porque a experiência, às vezes, quando você não está disposto a melhorar, ela não te serve de muita coisa. Mas não só a experiência, mas uma visão sobre o aprendizado do aluno que a gente gosta muito. Então, vamos ver o que ela achou, né? E aí ela veio com esse convite para o podcast e a gente quase desmaiou de alegria. Ai, gente, eu tô muito doida. Ó, segue o @inovadocente, né? E, inclusive, não tem só a Adriana e a Gabriela lá. Fala o nome do pessoal.
Deixa aí um abraço Nós para ele. duas, Giovanni, né, que é o nosso único homem, o bendito, né, entre as mulheres, coitado do Giovanni. E ele é viciado na inteligência No artificial para fazer Midjourney. imagem. No Midjourney. Ele cria Ele cria várias imagens. imagens. Ele adora. A Roberta e a Débora, que são nossa equipe maravilhosa. Então, gente, ó, de novo, sigam as meninas e o Giovanni lá no Inova, aproveitem o conteúdo, e se vocês acharam interessante essa conversa, se viram aí um lado mais positivo, mais propositivo de uso do instrumento, compartilha, manda para o seu professor está com medo de usar, se o professor acha que o cérebro dele vai enferrujar se ele usar o chat na vida dele, manda para ele para ajudar. Um professor feliz, aluno feliz. Exato. Então, compartilhem esse episódio por aí com mais gente e deixem um comentário para nós, ou na nossa plataforma no Spotify, ou então no YouTube. Se você está assistindo a gente com vídeo, deixe seu comentário aí também para a gente poder saber o que você achou do episódio de hoje. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo, meninas. Muito obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.